O Dicionário Infernal é um livro que foi publicado pela primeira vez em 1818, escrito por Jacques Collin de Plence. O livro é essencialmente um dicionário do ocultismo, descrevendo uma grande variedade de demônios e sua hierarquia. A versão mais famosa do Dicionário Infernal foi a edição de 1863, que também incluía 69 ilustrações de Louis Le Breton, que retratavam muitos desses demônios. Plence, ele próprio, apesar de escrever este manuscrito demoníaco, começou como um cético, tranquilizando os leitores de que os tormentos do inferno descritos são meramente imaginários e que o único capaz de impor punições e julgamentos após a morte é Deus. Em 1830, Plence era um devoto católico romano e, portanto, fez revisões em seu manuscrito até a edição de 1863, com todas as ilustrações e gravuras. O Dicionário Infernal foi visto como uma obra católica romana que afirmava a existência de demônios. Junte-se a mim hoje enquanto damos uma olhada no Dicionário Infernal e examinamos alguns dos demônios mais estranhos e menos conhecidos. De 1818 a 1863, o Dicionário Infernal passou por 5 edições e a melhor maneira de descrever o livro é como uma enciclopédia a Z para o ocultismo, desde seus praticantes mais notáveis, livros, superstições, demônios, várias formas de magia e o sobrenatural. É um bom ponto de partida para aqueles que desejam se aprofundar na demonologia e no ocultismo. O layout do livro é praticamente o que você esperaria de um dicionário ou, neste caso, um bestiário demoníaco. Há uma breve descrição de cada demônio que discute sua posição na hierarquia do inferno, seu domínio e as práticas daqueles que desejam invocá-los, bem como a quantidade de legiões que controlam. Isso pode variar de algumas linhas a vários parágrafos. Plence publicou muitas obras em sua vida, mas nenhuma alcançou a mesma notoriedade que o Dicionário Infernal. Em seu trabalho, ele apresentou demônios de todas as partes do mundo, muitos dos quais já haviam aparecido em ataques anteriores, mas o objetivo de Plence aqui era criar uma obra abrangente como um guia para o ocultismo. O primeiro demônio mencionado é Abigore, o grande duque da monarquia infernal. 60 legiões marcham sob suas ordens. Abigor assume a aparência de um cavaleiro, carregando uma lança, cetro ou um estandarte de guerra. Para aqueles preocupados com os segredos da guerra, Abigor tem todas as respostas. Ele pode ver o futuro e se sai bem instruindo líderes sobre como ganhar a admiração e a confiança de seus soldados. Abraxas era um demônio que os basilidianos, um grupo de hereges do século XII, viam como seu deus supremo. Vemos imagens de Abraxas em moedas e amuletos, onde ele tem a cabeça de um galo, os pés de um dragão e um chicote que ele carrega consigo. Os basilidianos também afirmavam que Jesus Cristo não era nada mais do que um fantasma benevolente enviado à Terra por Abraxas. Adramaleque é o alto chanceler do inferno, presidente do Alto Conselho dos Demônios. De acordo com os rabinos, ele aparece como uma mula ou pavão, às vezes uma mistura de ambos. Adramaleque era adorado nas partes nortenhas do reino mesopotâmico, onde queimavam crianças em seus altares. Alistor é o executor supremo das sentenças da monarquia infernal, daí o apelido de o executor. E Histórias é um nome antigo que foi dado a espíritos malignos. Alisa é um demônio extremamente poderoso que assume a forma de um cavaleiro montado em um cavalo enorme. Seu rosto compartilha características com o de um leão e ele comanda 36 legiões. Alisa recebe o título de Grande Duque do Inferno e foi responsável por compartilhar os segredos da astronomia. Andasquios também compartilha o posto de Grande Duque do Inferno. Ele assume a forma de um unicórnio, a menos que tenha sido invocado por alguém, quando assume a forma de um humano. Se Andasquios dá concertos, os destinatários ouvirão trombetas e outros instrumentos musicais sem nunca ver luz. Há 29 legiões sob seu controle. Andres é o grande marquês do inferno. Ele tem o corpo de um anjo com a cabeça de uma coruja, montando um lobo negro e carregando um sabre.
Ele aconselha aqueles que favorece sobre como matar seus inimigos, mestres e servos. Ele é responsável por aumentar a discórdia e as disputas. Sob seu comando, há 30 legiões. Astaroth é retratado como um anjo feio segurando uma víbora, mas também pode assumir a forma de um dragão. Ele é um poderoso grande duque do inferno e também atua como seu tesoureiro. Há poucas perguntas que ele não pode responder, pois ele conhece o passado e o futuro. Seus segredos nunca estão seguros. Ele é particularmente versado na criação do universo e nos pensamentos e queda dos anjos durante a narração. Essas histórias sempre deixam claro que o castigo dos anjos foi justo, mas no caso dele foi injusto. Aqueles que desejam se aproximar de Astaroth são avisados do seu mau cheiro. A única maneira de contrariar isso é com um anel mágico de prata que ajuda a proteger contra os odores dos demônios. Em algumas contas, Astaroth foi categorizado como um dos 7 príncipes do inferno que visitaram Fausto. Sob seu controle, ele tem 40 legiões. Baio ou Bael é o chefe dos poderes infernais. Tiplense cita o grande Grimório e o falso reino dos demônios como obras famosas, mencionando Baal. Aqui, ele é referido como o primeiro rei do inferno, que reside no leste com 60 legiões sob seu controle. Baio tem 3 cabeças, uma com o rosto de um sapo, outra com o rosto de um homem e a última com o rosto de um gato. Aqueles que invocam Baal o fazem porque ele é astuto e ardiloso. Ele também pode ensinar luz a se tornarem invisíveis sob comando. Behemoth é um nome que você pode ter ouvido antes no livro de Jó. Uma criatura descrita como um hipopótamo ou às vezes uma baleia. A descrição que temos aqui é a de um demônio pesado e estúpido cujos domínios são a gula e os prazeres da barriga. Ele é o mordomo e o copo alto no inferno. A imagem que vemos no dicionário infernal é a de um elefante barrigudo. Há uma história desse monstro que descreve um apetite insaciável e, assim, Deus matou todas as fêmeas dessa espécie para que nunca pudessem se multiplicar. Corme é um presidente alto do inferno, um demônio de uma classe superior. Ele mais comumente assume a forma de um pássaro preto carregando uma espada. Na ocasião em que ele aparece como humano, ele o faz através de um braseiro ardente. De todos os seres no inferno, Corme é o mais sábio. A astúcia de seus argumentos pode causar desespero mesmo entre os indivíduos mais experientes e lógicos. Sob seu comando, ele tem 30 legiões e é descrito como um demônio que já fez parte da Ordem dos Anjos. Cerbera, como o nome sugere, aparece como um cão de 3 cabeças, semelhante ao Cerbero grego, mas às vezes difere, pois também tem os aspectos de um corvo. Ele é um marquês do Império Infernal, um demônio feroz e poderoso. Sua roupa um tanto extravagante na ilustração reflete sua associação com a eloquência e a vida graciosa. Sob seu comando, ele tem 29 legiões. Crapo é a palavra francesa para sapo, então isso é menos um ser individual ou demônio e mais a associação que os sapos tinham com a bruxaria. Clancy descreve sapos como sendo amados por bruxas e uma necessidade para elas. Ele faz referência a uma crença de que as bruxas eram assistidas por algum tipo de demônio em seu ombro, que muitas vezes assumiria a forma de um sapo. Farder é um conde e presidente alto do inferno. Ele aparece como um veado com um granizo flamejante. Ele também pode assumir a aparência de um anjo e seu domínio é manter relacionamentos entre maridos e esposas. Se convocado, Farder só pode falar mentiras, a menos que esteja preso dentro de um triângulo. Há 26 legiões sob seu controle. Lêmia é um demônio que abre as barrigas das mulheres grávidas para devorar seus filhos. Seu nome também é dado a um grupo de demônios malignos que podem ser encontrados no deserto com cabeças de dragão no final de seus pés. Eles também podem ser encontrados em cemitérios, onde devoram os corpos dos mortos, deixando apenas os ossos. Léter são um tipo de demônio encontrado nas florestas, semelhantes aos sátiros. Da cintura para cima, eles têm mais um corpo humano e da cintura para baixo, eles se assemelham a um bode.
Acredita-se que os leixes foram inspirados pelos leixes eslavos, pois podem se encolher para se esconder na grama, mas são capazes de crescer mais do que as árvores mais altas. Eles esperariam pacientemente que as pessoas entrassem em suas florestas e depois as atraíssem para suas cavernas, disfarçando suas vozes como alguém familiar. Leonard tem uma quantidade considerável de títulos dados a ele: Grande Mestre dos Sabafes, Demônio de Primeira Ordem, Chefe dos Demônios Subalternos, Inspetor e General de Feitiçaria, Magia Negra e Bruxas. Da cintura para cima, ele se assemelha a um bode com 3 chifres. Ele é adorado por bruxas que carregam velas verdes em sua presença. Paimon é um dos muitos reis do inferno. Quando ele aparece para um exorcista, ele é um homem montado em um camelo. Ele usa uma coroa circundada por pedras preciosas e, apenas para tornar as coisas confusas, tem o rosto de uma mulher. Há 200 legiões sob seu controle, metade da Ordem dos Poderes e metade da Ordem dos Anjos. Stoles é um príncipe alto do inferno que assume a forma de uma coruja. Quando aparece diante de um exorcista, ele assumirá a forma de um homem. Ele ensina astronomia, bem como as propriedades dos planetas e o valor de pedras preciosas. Há 26 legiões sob seu controle. Apesar de ter mais de 2 séculos, o Dicionário Infernal não apenas nos fornece uma visão interessante das atitudes, práticas e crenças que cercam o ocultismo no século XIX, mas ainda é usado hoje como um importante quadro de referência para aqueles que desejam estudar demonologia, ocultismo e todas as coisas sobrenaturais. As ilustrações estranhas e assustadoras também são bastante criativas e não é difícil ver porque este livro ainda cativa leitores e inspira novas obras de arte, literatura e filmes até hoje.